diante da palavra. Galardão nada mais é do que uma premiação, não é? É o resultado de uma vida baseada no Evangelho, nas Escrituras, na obediência às Escrituras e os mandamentos. Assim como Deuteronômio 28 diz: se seguir os meus evangelhos e cumprir os meus estatutos, engraçado que ele tem uma relação do verso 1 até o verso 20, até o verso 14, de galardões, de bênçãos, né? Ele vai dizendo: será próspero no campo e na cidade, teus celeiros serão cheios, tuas fazendas serão fartas. E isso não diz respeito apenas a essa estadia para nós que somos peregrinos nessa terra estranha, não diz respeito apenas a uma estadia, uma rápida passagem por esse plano terrestre, né, por essa nossa vida natural, mas também aponta para coisas na eternidade, sobrenaturais. Se você abrir em Gênesis 15:15, você vai ver lá um relato, num texto, que é referente a uma aliança entre Deus e um homem. Ali ele promete algo extraordinário. Gênesis 15:15 diz: você, porém, Deus falando para o seu amigo Abraão, você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Abraão, um dos patriarcas, morre, segundo o texto, por conta de um galardão, de uma promessa, de um resultado. No cumprimento de uma promessa, ele morre já bem velho, não é? 125, mais ou menos, anos. Abraão padece, né, essa passagem. E ali é boa velhice, ou seja, com saúde, com vigor, sem Alzheimer, sem demência, sem parto, sem nada, lúcido, em boa velhice. E mais ainda, o texto diz que ele se encontrará, ele irá em paz. Olha só, no mesmo verso, primeiro, em boa velhice, ou seja, até o último dia dele, ele estava vigoroso, atento, lúcido, orientado. Não é? Ele sabia qual era aquele dia, se era segunda, quarta, sexta, nem existiam essas determinações, mas ele sabia qual era a hora do dia, porque estava orientado e lúcido. Ele sabia se ele estava na tenda dele ou na tenda do filho. Então ele estava orientado e lúcido. 2, ele iria passar por esse processo de morte em paz. Ele estaria em paz por quê? Ele conseguiu cumprir o chamado, ele conseguiu se fazer amigo do Eterno, ele conseguiu ser um bom pai e direcionar o filho, ele conseguiu montar uma estrutura cultural de adoração monoteísta ao único Deus, então ele iria partir em paz, tarefa cumprida, o que me foi determinado, deu tudo certo. Se, por último, se encontraria com quem? Com seus antepassados. Então, galardão é o resultado de uma promessa a qual necessitava de um cumprimento. Então, Abraão tinha uma promessa, mas ele teve que passar por um processo. Ele cumpriu tudo aquilo. E agora ele estava sendo galardoado. Ele estava recebendo galardão. A promessa, não é? O resultado de uma conduta. Em toda a Escritura nós vamos ter esse rastro. Mas se formos lá para o último livro, também de promessas, no Apocalipse, vamos para o verso 22. Apocalipse 22 e verso 12 diz que: eis que venho em breve. Isso é Jesus dizendo. Isso Jesus, através do apóstolo, declarando, afirmando. Ele inicia: eis que venho. Por si só, essa promessa já deve ser o gozo de nossa existência. Ele virá. Paulo, escrevendo a uma das suas igrejas, ele diz que Jesus, quando sobe a assunção de Jesus, ele nos deixa um selo, uma promessa, que é o Espírito Santo, que é um selo de uma promessa. Entendeu? Que ele iria voltar.
Tá? É um penhor. Ele penhorou a sua promessa, ou seja, o penhor é, é o valor de que eu vou voltar para buscar algo. Muitas das vezes a gente vai em um banco e penhora joias. O banco te dá dinheiro, aquelas joias ficam como garantia que você irá voltar para pagar aquele dinheiro que foi emprestado. Porque antigamente vivia assim também, né? Isso, empenhoravam a escritura da casa, a escritura do automóvel. Então, para nós, esse penhor, essa certeza de que irá uma volta para que se cumpra uma promessa que ele vai voltar para nos buscar, é o Espírito Santo. Tenho certeza. É por isso que temos a certeza que ele voltará, porque ele deixou penhorado. Então, só essa palavra de Apocalipse, essa primeira fração do verso 12 de Apocalipse 22 já deve nos encher e transbordar de satisfação e alegria, porque eis que venho em breve, Jesus afirmando. Ele continua dizendo, e a minha recompensa está comigo. Meu Deus do céu, sendo pecadores, mas só porque cremos e esperamos, existe uma recompensa, Cícero. É como se fosse uma vitória. Uma vitória. Jesus está dizendo assim, olha, se vocês conseguirem fazer tais coisas, isso aqui já está esperando por vocês. Isso já vai, sim. Olha, então ele diz, e a minha recompensa, a minha retribuição está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Meu Deus, então existe para nós uma promessa. Cabe a nós cumprirmos algumas determinações, não é, que há as escrituras, e uma vez cumprindo tais determinações, cumprindo a escritura, e o cumprimento da escritura é o quê? João, capítulo 17, 3. Que a vida eterna é esta, que conheçamos a ti, ele falando de Jesus, e cremos que ele é filho de Deus. É isso.